Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Entre Pais e Filhos, aqui da sua Rede 316, no nosso Tarde Viva, a programação de toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Hoje a gente teve um pouquinho de atraso aqui por alguns contratempos, mas estamos no ar ao vivo aqui na sua Rede 316 para falar sobre famílias sem limites, filhos selvagens, do nosso tema. E não foi possível na semana passada a gente conversar sobre isso, a gente fez uma repercussão aí sobre a Expo Cristã, mas hoje a nossa missionária está de volta para poder conversar sobre esse assunto importante para a gente. Minha querida Márcia Doneda, muito boa tarde, graça e paz, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Nayan. Graças a Deus estamos aqui. Que bom estarmos juntos aqui neste momento para compartilhar sobre esses ensinos. E eu espero no Senhor que possa ser bênção para as nossas vidas e para todos os nossos queridos ouvintes aí da Rede 316. Tudo bem por aí, Nayan? Graças a Deus. Aqui o pastor William me perguntou agora há pouco como estava o tempo em Pedro Canário. Eu falei assim, pastor, hoje aqui em Pedro Canário está um solzinho querendo sair, mas as nuvens não deixam, está abafado ao mesmo tempo, mas esse solzinho que está, ele está um pouquinho quente também, e daqui a pouco pode cair algum chuviscozinho, porque a gente já sentiu, ou seja, está uma confusão aqui o tempo. Não deu para saber direitinho como é que está o tempo, mas está meio confuso aqui o nosso tempo hoje. Olha aí. Tudo certinho? Está fazendo calor aí, irmã Márcia? Olha, Nayan, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos na temperatura aqui de 26 graus e tivemos esses últimos 2 dias aqui uma chuva, uma leve chuvinha, né? Mas já foi suficiente, assim, para dar um novo ar, um refresco aqui. Foi muito bom, está, graças a Deus, está bem. Está ensolarado, mas não está aquele sol pesado, mas está muito gostoso aqui no Rio de Janeiro, está muito bom. Maravilha. Você tá aí na galera, naquele espaço da... Isso, Isso, estou aqui naquele apartamento aqui, um pouquinho acima do prédio do CIEM, né? Isso. E junto, aqui no apartamento com o pastor Nelson e a irmã Ivone Portela, nossos mobilizadores aqui do Rio de Janeiro, e acabamos de chegar de uma reunião, um almoço ali com o pastor Fernando, ele na sede, com todos os outros missionários convocados aqui para o Rio de Janeiro, pastor Fausto também estava lá, e sua esposa, foi um momento muito, muito precioso, nossa missionária Zilanda, e pastor Nelson, irmã Ivone, foi muito bom estar, e chegamos aí para esse momento tão precioso aqui dentro de Pais e Filhos. Vamos lá, então, beleza. Bom, hoje o nosso tema é Família Sem Limites, Filhos Selvagens, é isso mesmo? O que a gente fala? Isso mesmo. Muito bem, meus queridos ouvintes da Rede 316, nós vamos estar aqui falando nessa tarde sobre esse tema precioso aos nossos corações neste momento. Famílias sem limites, filhos selvagens. Nós vamos entender um pouquinho sobre as histórias da família, de famílias da Bíblia, e muitas delas têm semelhanças aí à criação de filhos favoritos, e muitas vezes tem dado brecha para que o relacionamento dos irmãos, infelizmente, acabam uns sendo odiados pelos outros, e em muitas famílias nós percebemos que vemos essa guerra, humilhação, um humilhando o outro, sem respeito, vivendo relacionamentos confusos, vivendo relacionamentos cheios de ressentimentos, cheios de mágoa, né? Então, nós podemos aprender muito com as histórias da Bíblia. E não tem como negar, né, meus queridos, que em muitas certas famílias, alguns filhos acabam tendo um pouco mais de privilégios do que os outros. E não é necessariamente porque alguns pais amem um filho ou uma filha mais do que os demais, porque cada um é diferente. E por serem diferentes, eles acabam recebendo um tratamento diferente, né? Não estou dizendo aqui que isso é louvável, né? É aprovado diante de Deus essa questão do favoritismo, mas
que pode gerar muitos problemas de relacionamentos que podem gerar para a vida dessas famílias e principalmente desses irmãos, dos relacionamentos desses irmãos. Então, vejam só, meus queridos, existe aqui, às vezes nós podemos perceber que essa diferenciação pode ser entendida aí pelos demais filhos como diferentes graus de amor, né? Quando nem sempre é o caso. Às vezes o filho, vamos dizer assim, chamado preferido, pode apresentar aqui algumas condições especiais, ou talvez ter mais afinidade com um dos pais, ou talvez os problemas se instalam ali por ser um problema muito evidente, né? Acaba sendo ali e acaba gerando ali conflito nos relacionamentos familiares. Então, as histórias da Bíblia têm muitas semelhanças em relação a filhos favoritos, né? Talvez você pode lembrar aí de muitas histórias que gera esse favoritismo e que gera também, talvez até essa frouxidão na disciplina como pais e que gera depois uma situação de ressentimento, de conflitos de irmãos. Talvez seja fruto aí, talvez esse filho, essa filha seja fruto de um caso extraconjugal. Talvez quer ser mais querido, ele é mais querido pelo pai ou pela mãe, ou pode ser um filho adotivo, um filho de um só dos cônjuges, né? Ou outras situações que eles acabam se sentindo desprezados ou acabam se sentindo rejeitados. Alguns dos traços familiares passados, que são passados assim de geração em geração, são expressos aí de situações internas e externas, né? Acaba que aquele filho ou irmão excluído, ele tende -se a fechar e não falar mais com ninguém, né? E ele carrega sozinho esse fardo, né? Em contrapartida, os que excluem agem de uma forma autoritária, de modo que aquele que se sente deixado de lado não tem força para continuar, não tem força para falar, né? Então, veja só, meus queridos, algumas famílias, o excluído, ele é muitas vezes ensinado, ou às vezes até claramente ou sutilmente direcionado a não falar das suas dores, né? Falar de exclusão gerará também para os responsáveis da dor, da culpa, negação, né? Então, nós, de Abraão, de Isaac, que nenhuma iniciativa teve dos excluídos, né? Ou aqueles que excluíram, para criar um ambiente para que possa permitir compartilhar e falar das suas dores emocionais. Nenhum espaço foi dado para que eles pudessem comentar sobre as suas dores, para eles compartilhar sobre as suas dores. E é isso, em parte, é isso que muitos problemas de famílias e gerações se repetem, porque não se tem espaço para compartilhar, ou espaço para, não permite um ambiente capaz que essas dores emocionais possam ser tratadas, comentadas e curadas, né? O autoritário fica no seu posicionamento e o excluído fica no seu posicionamento. Cada um com suas dores, cada um carrega um fardo sozinho, sem ter oportunidade de compartilhar, de falar o que está acontecendo e falar da sua dor. E é por isso que muitos problemas passam de geração em geração, família em família, e os problemas se repetem, né? E é preciso dar oportunidade para criar esse ambiente e ter esse problema resolvido. E aí, como nós estamos falando aqui de filhos selvagens, né? Aí você pode perguntar, mas o que quer dizer filhos selvagens? Presta bem atenção. Se nós formos analisar a vida a história bíblica de Abraão, Isaac e Jacó, pouco nós sabemos da infância e da adolescência deles. Mas a história deles na Bíblia se concentra-se na sua vida adulta. Então, nós conhecemos a vida adulta de Abraão, Isaac e Jacó, não é assim mesmo? Pois bem, veja só. Na vida de um homem adulto, nós encontramos sinais de sua infância e de sua adolescência. É isso mesmo. Na infância e na adolescência, são nessas fases da vida que as palavras disciplina e limites são preciosos. Elas se tornam fonte de sabedoria e que preparam a criança e o adolescente para a vida adulta.
A disciplina, meus queridos, é um limite externo para estabelecer limites internos nos filhos ou nas crianças, vamos dizer assim. Mais séculos antes, Deus já tinha dito na sua palavra, a gente sabe que essa é uma visão nossa, contemporânea, que a disciplina, hoje nós entendemos isso, que a disciplina é um limite externo para estabelecer limites internos dos nossos filhos, das nossas crianças. E muitos dos filósofos, psicólogos têm essa abordagem. Mas há muito tempo atrás, Deus já falava, o filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador recusa a ouvir a repressão. Provérbios já dizia tudo isso, né? Em Provérbios 13, 1. Provérbios também 22, 15 já diz, o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara e a disciplina o afastará dela. Se você for olhar também Provérbios capítulo 13, versículo 13 e 24, nós podemos perceber que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Limites aplicados são frutos de disciplina. E disciplina significa ensinar, inculcar, praticar, repetir, repetir e repetir. Porque ensinar gera tempo, gera persistência, não é? Exige de nós todo esse cuidado para ensinar as crianças, ensinar seus limites, e a disciplina vai ajudar tudo isso. A disciplina aplicada à criança, ela pode gerar a disciplina, quando se aplica à criança, pode gerar uma atitude proativa em favor do que é bom e desenvolver uma atitude de proteção contra o mal que relativamente às pessoas, contra o mal em relação às pessoas e todas as circunstâncias. Então, quando nós olhamos para algumas circunstâncias vivenciadas pelos filhos de Jacó, nós somos forçados a pensar que talvez eles não foram disciplinados adequadamente. E isso não quer dizer que as mazelas aplicadas ali por Rúben e Simeão, né, tenham sido por culpa do pai dele, por culpa de Jacó, né? Porque eles já eram adultos e responsáveis por seus atos. Mas, no entanto, aparentemente, faltaram algumas experiências, ou faltaram alguns ensinos, vamos dizer assim, lá na adolescência, na juventude, quando ambos, a fim de serem protegidos pelos atos de violência e de imoralidade, quando eles tiveram essa situação, né? Quando eles foram, vamos dizer assim, disciplinar ou se vingar, né? Talvez seja a palavra mais correta, né? A vingança, né? Praticada de Rúben e Simeão contra o estrupador aí da sua irmã, que era considerada uma situação odionda, né? Então, veja só, então eles misturaram ali religiosidade com mentira, né, e por uma questão de vexame, vergonha para a família. Então, o que eles fizeram? Essa história está registrada lá em Gênesis 34. Eles planejaram uma vingança, mas de uma forma muito cruel, né? Então, as estratégias desses dois filhos de Jacó acabou sendo de profunda insensatez, né? Isto é, em Provérbios 22, 15 diz que a disciplina afasta a insensatez. Então, se eles tiverem uma profunda insensatez em praticar esse ato de vingança, em planejar esse ato de vingança, você percebe que as ações de Rúben e Simeão, filhos de Jacó, foi como se fossem filhos selvagens, sem insensatez, aliás, com profunda insensatez. Então, se eles tivessem uma disciplina ali na sua formação, quando criança, adolescente, eles realmente conseguiriam pensar, raciocinar e perceber o que eles estavam fazendo, né? Provérbios, ao relembrar também, se nós vamos entender o texto de Tiago, capítulo 4, 3, diz que nossos desejos guerreiam contra nós mesmos, né? E nós entendemos que o que passou, e eu acho que foi isso que passou no interior dos dois irmãos de Diná, né? Que são Simeão e Rúben. Então, veja só, então, o desejo de vingança por parte de Rúben e Simeão foi maior do que a proteção que eles poderiam ter exercido se houvesse sido criados dentro de um conceito assim de disciplina que podia gerar para eles a sensatez. Então, vamos analisar aqui que faltou-lhes limite, faltou-lhes bom senso. Filhos sem limites
formam famílias selvagens. E muitas famílias selvagens, mas as famílias selvagens, como nós falamos no início, com o nosso tema, elas podem ser transformadas pela graça de Deus em famílias amáveis, É essa mensagem que nós anunciamos, é essa mensagem que nós acreditamos. A história de cada um de nós, meus queridos, de cada um de nós, talvez pareça sombria, desconectada, mas Deus pode torná-la cheia de luz, cheia de sentido. Deus nos quer restaurar, Deus quer restaurar as dores para uma vida com significado. E muito mais dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, com relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pais e filhos. Talvez você na sua casa, com sua família, com seus filhos, com seus irmãos, se sentem, talvez, desprezado, humilhado, talvez você se sente rejeitado, e isso é uma dor muito grande. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, quando chega, ele se instala, ele restaura, ele cura essas dores. Então, nessa tarde, nós queremos proporcionar para você esse amor de Deus, esse amor por meio de Cristo Jesus, a sua graça, que pode perdoar, que pode gerar espaço para compartilhar as suas dores e gerar cura. Talvez Deus não mude seus pais, talvez Deus não mude seus irmãos, mas à medida que nós desfrutamos de tempo a sós com Ele, nós podemos descobrir, nós podemos viver bem com o que nos falta, porque em todas as coisas, Deus é suficiente para nós. Então, veja só, comece, talvez você pode ser a pessoa lá na sua casa a buscar, a dar um passo aos pés de Jesus, aos pés da presença de Deus, para que você tenha condições de quebrar essa situação, de quebrar esse ciclo, talvez até algo relacionado com gerações. Veja, se os problemas se repetem, é porque talvez ninguém da sua casa, da sua família, teve um posicionamento, um direcionamento, um conhecimento, ou experimentou a graça, o amor de Deus na sua vida. E você pode experimentar isso, você pode viver isso, você pode experimentar a presença de Jesus no seu coração, na sua vida, e proporcionar e gerar esse ambiente de paz dentro da sua casa. Gerar esse ambiente que pode proporcionar cura emocional. Talvez situações, quando Deus entra no nosso coração, Ele vai mudando o nosso coração, Ele vai transformando, nós somos um processo. E Ele pode usar a sua vida como ponte para a sua casa, para transformar a sua história e também a sua família. Talvez Deus não vá mudar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão do jeito que você imagina, mas Ele está transformando. Então, permita Deus transformar o seu coração, permita que a graça de Deus enche no seu coração. Lembre-se, famílias imperfeitas, graça perfeita. A graça de Deus é perfeita. Porque em todas as coisas, Deus é suficiente para nós. Perceba, até num relacionamento com a sua casa, principalmente esse relacionamento com a sua casa. Eu não sei como está o seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com seu filho e com seus irmãos. Mas neste momento, você pode perceber que Deus está disposto a te ouvir. Se você for ler em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis começa coroando o homem como a coroa ali da criação. Eis que tudo era bom, mas quando Deus fez o homem era muito bom. E Deus colocou ele no jardim do Éden. Deus colocou ele naquele lugar mais precioso, mais lindo e maravilhoso que ele já havia feito. Mas se você analisar, durante todo esse desenvolvimento de Gênesis, principalmente alguns capítulos, primeiros capítulos, o homem falha. Aquela amizade, aquele encontro de Deus com o homem foi quebrado. O homem deu um passo e quebrou esse relacionamento por parte dele. Mas Deus, por Deus, não acabou. Ele sempre insistia, sempre insiste, e ele, Gênesis 3,15, fala do projeto, do plano que ele tem, que ele já tinha.
Então, você termina lendo o livro de Gênesis com um homem, apresentando o homem dentro do caixão. Veja lá, em Gênesis capítulo 20, capítulo 50, versículo 26. Gênesis começa com Deus apresentando o homem lá como obra-prima. E Gênesis termina com o homem no caixão. Gênesis capítulo 50, versículo 26, depois você confere lá. E interessante, meus queridos, isso foi a escolha do homem. Isso foi a escolha. Mas todos os dias nós podemos fazer escolha. Todos os dias nós podemos realmente chegar diante dos pés de Jesus e dizer, eu escolho viver para o Senhor. Eu escolho criar um ambiente de paz na minha casa, criar um ambiente para que a minha família, para que o meu pai, meu irmão, nós possamos compartilhar e pedir ao Senhor a cura em todas as áreas, independente do que passou, independente do que o homem passou, mas Deus sempre oferece. E aí nós temos um Novo Testamento, nós temos um Evangelho, nós temos boas notícias. Deus nunca desistiu de nós. Que coisa linda, né? Aí, eu quero compartilhar com vocês aqui, meus queridos, alguns problemas da família de Jacó. Talvez você se identifique com isso, mas lembre-se, essa família, por mais que tenha seus problemas, seus dilemas, Deus usou cada uma delas para que elas pudessem se apresentar e também fazer parte da genealogia do Salvador. Olha que coisa linda, né? Deus conta com você, com a sua família. Meus queridos, Jacó é citado, olha só, com todas essas imperfeições, essas falhas, mas Jacó é citado em Hebreus capítulo 11, que é chamada ali a galeria da fé. Eita, que coisa linda! Em Hebreus capítulo 11, 21, diz que pela fé, Jacó, prestes a abençoou cada um dos seus filhos, e de José se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Isso significa que, a despeito de todos os problemas, de família, de todos os deslizes cometidos que causaram ali um grande sofrimento, a relação de Deus com ele não mudou. Assim também, a relação do homem com Deus não mudou. Não feriu, não ficou nem obscuro essa relação de Deus para o homem. Sempre Deus está em busca do homem, sempre Deus, ele nos amou primeiro, Deus sempre está em busca. Isso é fruto de graça, isso é fruto da graça de Deus. Interessante que também Jacó falhou como pai. Quantas vezes nós lemos essa história, né? E nós vemos quanto que Jacó falhou como pai. Mas Deus renovou com Jacó uma aliança feita com Abraão e que foi transmitida para Isaac, seu pai. Veja só, que coisa linda. Então, Deus também quer renovar a aliança com você e com a sua casa e com a sua família. Olha só, meus queridos, quando Jacó estava no topo da escada do Senhor, olha que o Senhor, no topo da escada, quando Jacó estava lá, o Senhor, que ele lhe disse, olha, Jacó, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, o Deus do seu pai, Isaac, e a terra a qual você está deitado, lhe pertence. Eu a darei a você, a seus descendentes. Seus descendentes são tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e por sua descendência. Além disso, Jacó, eu estarei com você, eu o protegerei aonde quer que vá. E um dia trarei você de volta a essa terra. E não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que te prometi. Que coisa linda você ver o amor de Deus, independente de todos os deslizes, dos erros do pai, como esposo, como pai, como falta talvez até de disciplina, mas Deus sempre renovando a aliança. E ele está disposto a fazer isso com você também. Apesar da promessa de Deus, nem tudo na vida de Jacó foi esplêndido,
por causa do ódio do seu irmão, pelo episódio da bênção, lembra? Lembra que ele tirou o direito de primogenitura do seu irmão? Jacó precisou sair do aconchego da família. Jacó precisou fugir para a casa do tio, que dava uma média de 750 quilômetros, para que ele pudesse estar vivo, senão o irmão dele ia matar ele. A vida de Jacó reflete praticamente o significado do seu nome. E o nome hebraico é semelhante ao termo de calcanhar e enganador. Ele era enganador. Ele agarrou o calcanhar, e não apenas do seu irmão, mas das suas esposas, e também do seu sogro Labão, e esposa de Labão, e seu sogro, e também seu tio. Olha só, no caminho rumo à casa de Labão, Deus procurou Jacó e o conduziu a uma experiência inesquecível e estava preparando para o futuro. Ao adormecer, Deus se revela a ele em um sonho e esse faz uma promessa. Se Deus o protegesse em sua jornada, ele lhe prestaria culto naquele lugar que ele chamou de Betel, que quer dizer casa de Deus. Interessante, meus queridos. Pela graça e pelo amor incondicional, Deus protegeu Jacó, mas não o livrou dos intempéries das disciplinas divinas. Quando nós falamos da vida de Jacó, vem sempre em nossa mente muitos fatos que nos levam a pensar que como Deus pode amar alguém como Jacó e cuidar dele. Não é assim? Olha só, Jacó roubou do irmão o direito da primogenitura, enganando o próprio pai ao se passar por Esaú. Jacó se tornou alvo do ódio do irmão, fruto, do esquema ali que ele planejou junto com a sua mãe. Jacó se viu no meio de uma guerra com o povo de Siquém por não estabelecer limites com seus próprios filhos. Outra situação, em um ato sanguinário e incompatível, exagerado, Simeão, Levi, filhos de Jacó, se vingaram, como eu já falei para vocês, a Diná, que foi estuprada pelo filho do rei de Siquém. Jacó também não repreendeu devidamente os filhos pelos atos cometidos, limitando-se a fazer somente uma observação passiva. Jacó não repreendeu seu primogênito Rúben por deitar com sua concubina. E ao gerar favoritismo no lar, Jacó Jacó considerou e perpetuou, e passando de geração em geração, o erro do seu avô Abraão. A princípio, que teve ali a preferência ali a princípio foi preferida que preferiria Ismael, seu pai, que focara depois em Esaú. Sob pressão, Jacó mostrou tão passivo quanto seu pai avô. Aí, nós temos aqui, meus queridos, uma lista de problemas da família de Jacó. Talvez alguém possa dizer, aliviado, nossa, a minha família tem menos problemas do que a família de Jacó. Mas a Bíblia não esconde as mazelas do homem. A Bíblia não esconde as mazelas do ser humano. Por isso que ela é tão relevante. Por isso que ela é tão relevante. Ela não esconde os nossos problemas. Em vez disso, ela nos revela, mas nos aponta para uma solução que nos concede esperança. Embora Deus possa permitir tantos problemas, tantas catástrofes, e em suas mãos ele nos torna um instrumento de cura. Foi justamente o que aconteceu com Jacó. Foi justamente o que aconteceu com seu pai. Jacó cometeu o pecado da passividade, da mentira, do favoritismo, e deixou de estabelecer limites para com seus filhos. Mas um dia, a mudança começou. Mas reflita sobre essa situação. Reflita sobre essa situação. Quantas situações, quantos erros, quantas falhas desse homem. Mas um dia a mudança começou. Um dia a mudança começou. O problema de favoritismo, de onde vem esse erro, De onde vem esse erro? O que nós podemos fazer?
De onde vem o problema de favoritismo de Jacó? O filho preferido pode representar algumas condições especiais ou ter mais afinidade com um dos pais, que eu já falei. Mas o problema se instala quando o favoritismo é claro e evidente, o que acaba gerando conflito nos relacionamentos familiares. Foi o que aconteceu com Jacó, José e os seus 11 filhos. Este é o relato de Jacó e sua família. Interessante que quando José tinha 17 anos, José estava cuidando dos rebanhos do seu pai. E ele trabalhava no meio, ali com seus meios irmãos, porque os filhos eram filho de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, que contava com seu pai em algumas coisas, e aí ele trabalhava com os irmãos, via algumas coisas erradas e contava para o seu pai as coisas erradas. Então, ele delatava os seus irmãos. Interessante que diz que Jacó amava mais José do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando ele era idoso, quando Jacó já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Você já conhece essa história. E o texto nos diz claramente que Jacó amava mais José do que qualquer outro dos seus filhos. Ainda, que não se tratava aí de uma necessidade especiais ou afinidades, mas estava claro, Jacó fazia essa distinção entre José e seus irmãos. E fez uma túnica para José, que acabou mostrando essa preferência diante de todos os seus filhos. Alguns estudiosos acreditam que a túnica simbolizava ali uma concessão da herança familiar. E com esse ato, Jacó estava desconsiderando o primogênito, que era Rúben, que era filho, o seu primeiro filho, né? Então, era como se Jacó estivesse desconsiderando o primogênito, o seu primogênito, filho primogênito. Você entende que Jacó viveu isso? Jacó também roubou esse direito de primogenitura, e agora Jacó está repetindo esse mesmo erro na sua família, com seus filhos. Veja que lá atrás, agora Jacó vive esse novo momento. Ele repete esses erros, né? Então, de certo modo, na visão de Jacó, José também, de certo modo, vamos assim dizer, que José era para ele considerado ali um filho primogênito, porque ele era o primeiro filho de Raquel, que era sua esposa favorita, né? Olhando sobre essa ótica, né? Mas podemos dizer que poderia ter faltado, por parte de Jacó, ele criar um momento e comunicar isso. O que estava acontecendo. Ele estava praticamente ali tirando a primogenitura de Rúben e entregando a José. E aí eu pergunto para você, de onde é que ele aprendeu tudo isso? Onde ele aprendeu isso? De onde vem esse aprendizado de Jacó? Quem planejou isso foi ele, juntamente com a sua mãe, para tirar a primogenitura do seu irmão. Queridos, nós sabemos que aprende ouvindo, observando o nosso comportamento, bom ou ruim. Os pais, ele é passado, esses comportamentos, e esses ensinos, querendo ou não, acaba passando de geração em geração. Mas é preciso romper esse ciclo, para que esses erros não se repitam nos membros da família. A família precisa identificar se trata de uma questão isolada daquele indivíduo, se é um sistema, se esse sistema está deteriorizando, está acabando, está repetindo erros. Interessante, meus queridos, que nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Somente Ele pode permitir que o caos se instale nas famílias e que os problemas se repetem. Problemas emocionais, problemas geracionais, problemas que nós aprendemos com os nossos pais e que, às vezes, até inconscientemente, nós estamos repetindo esses erros. Então, eu quero chamar você agora. Reflita como
foi o aprendizado, como foi o desenvolvimento dos seus pais, como foi o seu, e como está sendo dos seus filhos. Nós precisamos ter essas lentes corretoras de Jesus. A repetição de certos comportamentos que nós aprendemos na nossa família de origem acaba sendo um desafio para a nossa nova família. Você viu que Isaac e Jacó herdaram de Abraão a atitude de fé, sim, mas também de seus erros, né? E o favoritismo lá de Isaac, o favoritismo de Jacó trouxe problemas para o relacionamento dos irmãos, o problema de relacionamento de Jacó e Esaú, o favoritismo de Jacó com o seu filho José trouxe problemas no relacionamento também com seus filhos e os irmãos. E José, Rubem e tantos aqueles outros filhos ali. Veja como a atitude nossa como pais pode gerar um caos. Realmente é isso. Pode gerar um caos na nossa família. Que nós tenhamos condições de acreditar que esse problema, se ele não for curado, se ele não for restaurado, pode gerar problemas relacionais com os nossos irmãos, com os nossos filhos e entre eles, entre irmãos. Que Deus nos dê sabedoria para isso. Porque o ódio e a rivalidade é onde tem comparação. Não permita. Eu tenho aprendido uma coisa. Não se compare. Não permita, não faça comparações. A comparação é o ladrão de alegria. Não permita comparação. Não compare seus filhos. Não compare seus netos, seus sobrinhos. Não faça. Não tenha esse favoritismo, porque com certeza vai gerar ódio, rivalidade, inveja, vai gerar intriga, vai gerar distanciamento emocional, vai gerar um caos na sua família, com seus filhos, entre irmãos, onde você viu ali Jacó correndo do favoritismo em relação ali a sua mãe e seu pai. Jacó correu, saiu de casa, porque o seu irmão iria matá-lo. Agora Jacó, como pai, ainda põe favoritismo diante do seu filho José. José não foi morto pela misericórdia de Deus, onde eles foram, a sua vida foi preservada, mas ele também teve que sair de casa. Ele saiu de casa e foi considerado morto para seu pai. Olha só, meus queridos, olha só, como essa situação que nós vivemos dentro de casa pode passar para os nossos filhos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o poder para que possamos mudar a história. Deus capacita, que Deus te dê condições para torná-la, a graça possa reinar na sua vida. E a graça de Deus nos traz perdão, leveza, esperança, nos encoraja a viver situações de perdão nas nossas famílias. Mas Deus sempre trata a família como um todo. E Ele quer sempre reconstruir, não apenas um membro da família, mas todos os membros, de modo que uma família possa ser inteira alcançada pela sua graça. Deus cura os corações quebrantados e enfaixa suas feridas, e se agrada dos que os temem, dos que põem a sua esperança no seu amor. É na constante presença de Deus que o nosso interior vai sendo modificado e as nossas dores vão sendo curadas. E que a graça, que a presença de Deus, que você tenha, busque o Senhor Deus, para que o seu coração seja quebrantado. Lembre-se, Salmo 147, Deus enfaixa as suas fendas, Deus cuida das suas feridas, Deus cuida de nós. José poderia ter aberto o coração com seu pai, expressando seus sentimentos, mas talvez ele não teve oportunidade, talvez o seu pai não ia conseguir ouvi-los. Permita dentro da sua casa criar um ambiente
que os seus filhos possam abrir o coração, que os pais possam abrir o coração. O que está acontecendo? Não permita que um cresça ressentido e vá longe e fique distante emocionalmente e às vezes até fisicamente. Você pode ouvir muitas histórias de famílias que irmãos não se encontram por ter situações problemáticas, curas, feridas emocionais muito grandes, mas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. Lembre-se, Deus cura um coração quebrantado e enfaixa suas feridas, e se agrada dos que o temem, dos que põem esperança em seu amor. Então faça isso. Coloque a sua esperança. Tenha um coração quebrantado. Deus enfaixa as nossas feridas. Não tenha medo ou vergonha de falar sobre os seus sentimentos, pois Deus cura, Deus enfaixa as nossas feridas. Ele pode nos capacitar, nos instruir para viver o que deseja, mesmo quando os membros da família não contribuem para o nosso bem-estar. Não temos o poder de mudá-los em Cristo. É isso mesmo. Só Jesus transforma. Jesus transforma esses corações. Isso é maravilhoso, porque em Cristo nós temos o poder de impedir que a nossa vida seja moldada pelas circunstâncias sobre as quais nós não temos controle. Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. Isso é maravilhoso. Isso é transformador, pois nos deixa deixamos de olhar para os pais, deixamos de olhar para os irmãos, deixamos de olhar para pessoas que são responsáveis por algumas situações da nossa vida, mas que possamos olhar na dependência de Deus e tomar e permitir que Deus tome as rédeas das nossas vidas. Quando nós cultivamos esse tempo com Deus, nós somos dirigidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aí ele vai estabelecer esse diálogo, ele vai permitir criar esses ambientes para que nós possamos realmente ter conversas amistosas, conversas amigáveis, a fim de que essas situações possam ser resolvidas. Então, ao falar com vocês pais, ao falar com vocês irmãos, eu quero encorajá-los para que sempre tenham esse ambiente e possam dizer a verdade. Abra o coração. Tenha um coração quebrantado, porque Deus pode curar. Deus pode curar. Deus pode curar. Deus te entende. Deus te ouve. Deus pode te perdoar. E Ele pode usar a sua vida para quebrar esse ciclo de situações problemáticas que vêm de geração em geração. Deus pode fazer isso. Você viu o que Jacó aprendeu? Ele está fazendo com o seu filho. Jacó precisou sair de casa para não morrer. José foi também praticamente expulso de casa e se deu como morto para o seu pai. É como se o filho primogênito, assim, o filho que ele mais amava, estava morto para ele. É interessante que veja a promessa que Deus fez. Eu vou trazê-lo de volta para cumprir a minha palavra. E Deus trouxe Jacó de volta. Olha só, meus queridos. Que coisa linda. Que coisa linda. Então, acredite no poder de Deus. Se prostre diante dele. Deus cura os corações quebrantados e enfaixa suas feridas. Deus se agrada dos que o temem, dos que põem a sua esperança em seu amor. Salmo 147, 3 e 11. Leia e se quebrante diante do Senhor e peça para Deus, para que você possa gerar um momento de cura na sua casa. José quebrou isso. José rompeu esse ciclo. Ele podia. Agora José está no palácio. Agora José está lá diante de todos aqueles homens. Mas José não fez isso. Eu quero concluir nessa tarde, diante desse tema tão precioso para nós, como pais, como filhos, como irmãos. Passaram, meus queridos, cerca de 20 anos, desde que Jacó saíra da casa dos seus pais por causa do conflito de Esaú. Deus havia prometido trazer Jacó de volta para Canaã. E Deus prometera a Deus que voltaria para a casa do seu pai, caso Deus o protegesse em sua jornada. Você lembra disso que ele falou? Nesses 20 anos, o enganador, o suplantador,
Ele foi o enganador e ele foi suplantador. Ele enganou várias pessoas. Só que também Jacó foi enganado, foi suplantado. Mas a graça de Deus que muitas vezes nós não entendemos, veio sobre ele. Jacó se casou, teve filhos e voltou rico para Canaã. Olha aí. Deus havia feito uma promessa a Jacó, e em suas promessas ele nunca nos abandona. Acredite nisso. Ao contrário, seu desejo é sempre de nos transformar. Então, talvez tanta situação que aconteça na sua casa, na sua família, sempre o desejo de Deus é transformar isso. Acredite nisso. Então, nesse processo de transformação, Deus também queria mudar a vida de Jacó, mas queria prepará-lo para um caráter diferente, de fato, para ele ser receptor dos seus planos, dos planos de Deus. Jacó estava voltando para Canaã com toda a sua família e todos os seus bens. Mas ele tinha uma dívida. O tempo não cura mágoas, apenas nos faz acostumar com elas. Lembre-se disso. Tempo não cura mágoas, só faz nós nos acostumarmos com elas. A mágoa só é tratada quando nós admitimos, quando nós nos arrependemos e quando nós procuramos reparar o erro. Tem algo que você precisa resolver com a sua casa, com a sua família? Com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com alguém da sua família? Jacó sabia que ia chegar um dia que ele ia enfrentar Esaú. Depois de 20 anos, chegou esse dia. E para chegar na casa de Esaú, ele teria que passar por um território, aliás, para chegar nessa casa, lá no terreno de Canaã, ele teria que passar pelo território de Esaú, né? Que esse era o irmão que havia prometido matá-lo depois da morte do pai, depois da morte de Isaac. Jacó, então, pensa numa estratégia para acertar as contas com o irmão. Ele envia presentes, na esperança de comprar o perdão do seu irmão. Portanto, presentes não compram mágoas, presentes não curam mágoas. O processo de reencontrar o irmão, Jacó confessou seu medo a Deus. Mas mais do que nunca, o medo o tornou vulnerável. Jacó envia mensageiros a Esaú, o seu irmão. E no fim do dia, faz a família atravessar o vale de Jaboque. Agora ele estava sozinho, com muito medo, e Jacó luta até o amanhecer com o próprio Deus. E a pergunta grande era: será que meu irmão vai me perdoar? Essa era a maior intriga, a maior situação, o maior temor de Jacó. Será que o meu irmão vai me perdoar? Ele prometeu me matar. Ele disse que iria me matar logo depois dos meus pais. Agora passou 20 anos. E ao mesmo tempo, Jacó já tinha certo do conhecimento de Deus. E por isso a luta soa ali como uma tentativa de receber primeiro o perdão de Deus. Só então para esperar o perdão do seu irmão. Mas Deus vai trabalhando de uma forma sistemática, né? Parte por parte. Para curar Jacó, Deus também trabalha no coração de Esaú. Assim também com nossas famílias imperfeitas. Somente a graça de Deus transforma as famílias imperfeitas em famílias sinceras e em famílias amorosas. Na luta com Deus, Jacó recebe uma nova identidade. A vida de enganador agora ficou para trás. Lembre-se? Agora ficou para trás. Agora ele recebe uma marca de Deus na sua vida. E a partir daquele momento, a identidade de Jacó passou a ser associada a identidade de Jacó deixou de ser associada ao nome dado por sua mãe. Ele já não seria mais o que agarra o ao calcanhar. Ele já não seria mais Jacó, e sim Israel, o novo Jacó. Agora, Israel estava aprendendo a trocar orgulho por humildade.
A ganância por generosidade. A autossuficiência por um coração adorador. Agora, ele é Israel, que significa lutador, que significa príncipe, aquele que luta como um príncipe. O nome carrega a experiência lá do Jacó, a experiência de Jacó no Vale de Jaboque. E ele entendeu que ele fora perdoado. E agora ele tinha esperança que Deus o estava capacitando para o encontro do seu irmão. E quando o dia amanhece, Jacó estava manco por causa do quadril. Agora revela-se um novo homem, e ele chama aquele lugar da face de Deus, como ele diz, né? Vi a face de Deus, no entanto, a minha vida foi poupada. E por isso, nós entendemos que ele lutava por perdão. Olha isso, meus queridos. Você está lutando por perdão para sua casa? Jacó não poderia estar na presença santa de Deus em pecado. De Peniel, ele saiu abençoado. Ele saiu pronto, equipado, cheio de esperança. É assim que Deus trabalha conosco. As coisas velhas ficaram para trás. E aí, talvez, até pensamos em nos sentir traídos pelos nossos pais, excluídos, talvez, pelos nossos irmãos, mas nunca por Deus. Jacó cometeu muitos erros, muitas falhas em sua caminhada, mas Deus o resgatou, Deus o curou. Agora Israel e não Jacó? Jacó, agora Israel, errou por não ter estabelecido limites para os seus filhos, e por isso eles se tornaram selvagens. Mas Jacó, agora Israel, ele luta pedindo perdão. E ele recebe, diante do Senhor, o perdão, uma nova identidade. E eu quero dizer para você, eu não sei como que está a sua casa, a sua família, mas filhos sem limites, famílias selvagens. Mas famílias selvagens são transformadas em famílias amáveis pela graça de Deus. Todos nós precisamos muito desses momentos peniéis da vida, mas precisamos lutar muito pelo perdão e ver Deus face a face. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus continue a falar contigo. Talvez agora você tenha uma ação para fazer. Talvez agora você, como pai ou como mãe, ou como irmão, seja o autoritário ou seja o excluído, não importa a sua posição. Qual é a sua posição diante de Deus? Você está lutando por perdão? Por perdoar os seus pais, entender e amar seus pais? Perdoar seu irmão? Se achega diante desse lugar chamado Peniel. Ali você vai ser equipado. Ali você vai estar cheio de esperança. Ali você vai ser curado. Ali você vai sentir Deus trabalhar na sua vida. Ali você vai sentir o perdão de Deus. E isso vai te capacitar, vai te dar condições para você chegar diante da sua casa, do seu filho, da sua esposa, do seu irmão, quem quer que seja, na sua família, que precisa ser perdoado. Você pode ser aquele que vai quebrar esse ciclo de situações que vão levando de uma família para outra. Que Deus te use grandemente. Eu gostaria de orar por você neste momento. Gostaria de pedir a esperança e a graça de Deus na sua vida. Querido Deus, quanto nós aprendemos com histórias registradas na Tua Palavra. A Tua Palavra não esconde as mazelas do homem, revela quem somos, mas também a Tua Palavra é tão grande, tão poderosa, que revela a solução. Que nós temos no Senhor, na Sua graça, no Seu amor e no perdão que há em Ti. Senhor, leva teu povo, a tua família, as famílias aqui que estão ouvindo representadas aos teus pés, para que possamos juntos buscar o perdão do Senhor, sair como um novo homem, como agora, com as experiências pesadas, carregadas que Jacó entrou nessa luta, e saiu como Israel, saiu como um príncipe, aquele que luta como um príncipe, saiu como um homem cheio do seu perdão, da sua graça,
como um homem humilde, como um homem que busca a tua presença. Que cada pai, cada mãe, cada irmão, cada criança, cada família aqui, neste momento, possam ser transformados, restaurados, perdoados pelo Senhor. Pedimos a graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pedimos o perdão e que a partir de hoje possamos viver uma nova história dentro da nossa casa com a nossa família. Restaura, Senhor. Quebranta, Senhor, corações para que possam ter esperança de uma nova história, de uma nova vida como família. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que o perdão do Senhor seja abundante e real nesta casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. E que você busque a presença do Senhor. Busque o perdão de Deus. Busque a graça do Senhor na sua casa e na sua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.